TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Relatório nosso de cada dia. Gabriel Brondi, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Vini? Tudo bem, Gui? Boa tarde. Gabriel Brondi, o que você fez ontem no seu feriado? Cara... Não, pode falar? Pode falar. Ah, tá bom. Estudei. Estudou? Estudei. Ah, então você vai conseguir ajudar um ouvinte nosso aqui. Boa. O Jonas Gregório da Silva, ele escreveu pra cá, ó, boa tarde. Gostaria de uma indicação de livro de estudo fundamentalista e análise técnica. Você tem algum livro nesses dois aspectos? Fundamentalista falam muito do da Mundaran, né? Da Mundaran. Falam muito desse livro. Citam muito os livros de Warren Buffett, né? Mas eu já vi pessoas criticando, né? Analistas criticando o livro dele. Análise técnica, eu gosto do livro do Márcio Noronha. Márcio Noronha é referência em análise técnica. Eu acho que não tem outro livro, a não ser os de Márcio Noronha, que sejam bons para análise técnica no Brasil. Márcio Noronha é o pai da análise técnica no Brasil, então eu acho que ele vende os livros dele no site. O site dele é timing.com. Márcio Noronha, se colocar aí no Google, timing.com. Os melhores livros de análise técnica que tem, que eu já olhei. Márcio Noronha. Márcio Noronha. Muito bem, ó, eu digitei no Google, como você sugeriu. Para além do site, né, do próprio autor, também você encontra as publicações na Amazon e em outras plataformas, pelo que eu dei um Google rápido aqui. Tá aí pro Jonas, que pediu indicação de livro pro fim de semana. Quem quiser seguir o exemplo aí do Gabriel Brondi, que estudou no feriado, tá aí. Ô Brondi, eu te perguntei o que você fez no feriado, Sim. Porque teve gente no feriado que conseguiu derrubar os mercados globais. Inclusive essa queda acontece no dia de hoje. Essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos que o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Powell, presidente do Fed. Claro, né? Ele deu uma declaração, e uma declaração aí que os analistas de mercado chamam de hawkish, um tom duro, falando sobre a elevação na curva de juros. É justamente esse o tema da sua coluna de hoje, né, Brondi? Exatamente, Vini. Ontem o presidente do Banco Central americano, né, Jerome Powell, falou em evento do FMI e citou, né, que a próxima alta de juros nos Estados Unidos deve ocorrer em 0,5 ponto percentual, que seria aí 50 pontos base, né? Uhum. Disse que vários outros dirigentes concordavam com essa alta e isso abalou os mercados, fez com que os mercados operassem em queda ontem. Eu trouxe uma imagem que a gente vai mostrar bem isso, né? Essa queda que teve no período de ontem no SP500, no S&P 500, que é o principal índice de referência da Bolsa Americana, né? E o Jerome Powell afirmou que essa alta de juros deve ocorrer em 50 pontos base, assustou um pouco o mercado, que não estava prevendo isso, né? Seria se o Banco Central aumentar a alta de juros, aumentar os juros em 50 pontos base, será a maior alta consecutiva, né? Em 16 anos. Então é bastante expressivo, né? O mundo não estava acostumado com essa elevação tão forte na taxa de juros. E o que o mercado ficou mais assustado foi com o tom, né? O tom dele foi bastante agressivo, no sentido de dizer que tem que combater a inflação, tem que subir em 50 pontos base para combater a inflação o mais rápido possível. E essa perspectiva, Vini, de um aumento de taxa de juros rápida, profunda, né, intensa, de 50 pontos base e longa, ele falou que para combater a inflação vai ter que ter tempo, não vai ser fácil. Então, essa perspectiva de um combate à inflação com taxas de juros mais rápidas, mais altas, mais rápidos e também num período prolongado, fez com que o mercado se assustasse. E por isso o mercado ontem chegou a cair 4% que eu olhei. Eu trouxe aí o gráfico pra gente olhar. É esse gráfico que tá na tela aqui, né? Que tem a parte esquerda em verde. Isso. Isso aqui, essa parte em verde, o Brondi, significa o horário antes do Powell falar? Isso é o seguinte, esse gráfico que eu peguei, a primeira coisa que o ouvinte tem que olhar aí no gráfico, esses candles aí representam 5 minutos. Então, curtíssimo prazo. Isso, é como o índice ele estava se comportando de 5 em 5 minutos desde o início da sessão do dia 21, que foi da sessão do dia de ontem. Ontem o mercado brasileiro não abriu, a Bolsa Brasileira não abriu,
mas a Bolsa Americana abriu e esse é o principal índice de referência da Bolsa Americana. Então a gente vê que o dia, né, do seu lado esquerdo do gráfico aqui, ó, bem aqui no início, isso aqui foi o início da sessão de ontem nos Estados Unidos. Um início positivo. O início positivo, exatamente. Por isso que está em verdinho aí na sua tela, o plano de fundo verde, porque o mercado ele abriu até positivo ontem, abriu positivamente, subia até bem, mas quando o presidente Jerome Powell começou a falar, os mercados eles reagiram automaticamente. Ô Brondi, até o Vinícius Steniski comentou aqui um pouco mais cedo, né, que ele achou essa reação um pouco exagerada, uma vez que a expectativa da maioria dos analistas era que realmente viesse um aumento de 50 pontos base. Inclusive, o Powell já tinha falado que poderia haver um aumento de 50 pontos base. Mas ontem o negócio desandou, né? Porque o mercado ele podia prever essa alta de 50 pontos base até, mas não previa um tom tão duro. O problema foi o tom. Isso, o tom dele foi... Eu tirei até uma fala que ele falou, que ele citou, né? Ele disse que seria apropriado agir mais rápido com essa alta para combater a inflação, né? Então ele disse que considera bem apropriado agir um pouco mais rápido. O mercado ele esperava que fosse sim ter essa alta de juros entre 25 e 50 pontos base, mas o tom, né? O tom que ele usou ontem, essa coisa de falar que deve ser em 50 pontos base e que o Banco Central deve agir mais rápido, sinaliza para o investidor que o Banco Central ele pode ainda considerar mais outras altas, 50 pontos base, 25 pontos base, porque ele deve agir rápido, né? Então, além dessa alta de 50 pontos base, o mercado também prevê outras altas depois. E é o que o Beida fala, né? Ninguém dá 50 pontos base para depois voltar e dar 25. Exato. Se você deu 50 pontos base, significa que você vai nessa magnitude. Na próxima, é daí para mais. O próximo gráfico que você separou, o Brondi, ele é um gráfico que me chama a atenção aqui. Porque você tem um gap, você tem uma queda, na verdade um gap não, né? Você tem uma queda aqui, brusca, hein? Perto dessa linha amarela que você destaca aqui. O que é isso, Brondi? Isso. Ontem a gente viu, né, o índice da Bolsa Americana. Eu ainda ia mostrar... vamos voltar lá. Que ele caiu, né? No anterior. Isso, no anterior. Eu ia mostrar que sim. ele caiu, né? Da máxima que ele atingiu no dia até a mínima de hoje, foi uma queda de mais ou menos 4%. Então a gente vê como o mercado reagiu. Bastante coisa. Bem negativo, né, a isso. Aí, mostrando hoje o do Ibov, que aí seria a gente olhando o índice de referência da Bolsa Brasileira, né? Aqui é a abertura do índice? Isso é a abertura do índice. Como o índice ele não abriu ontem, e as ADRs, né, as empresas brasileiras negociadas lá nos Estados Unidos, os recibos negociados nos Estados Unidos, eles sofreram com essa aversão ao risco no exterior. Então a gente viu o Petrobras caindo próximo dos 4%, Vale ultrapassando essa queda de 4% no dia de ontem. As ADRs, né? As ADRs no exterior caindo. Aqui não caiu por quê? Porque estava fechado. Então, quando o mercado ele abre hoje, ele abre precificando todas essas quedas que houve no exterior. Então, por isso que a gente vê esse candle enorme, né? Esse candle vermelho enorme que você vê na tela, é justamente a abertura do pregão de hoje. O mercado ele automaticamente precifica, né? Ele precifica essas perdas que teve no exterior. E, inclusive, demorou mais o leilão hoje de abertura. Eu estava acompanhando ali na Move. Demorou mais o leilão porque o mercado, o leilão, ele tem várias ordens, né, de venda. E para abrir, tem que encontrar um preço médio ali dessas ordens. Tinha muita gente querendo vender e pouca gente querendo comprar. Tinha uma disparidade. Isso, houve uma disparidade e aconteceu que o mercado abriu uma queda bem expressiva, né? Eu não sei quanto é que tá caindo agora o Ibov. Vou até trazer, mas então quando eu disse que tinha um gap aqui, tá correto esse termo, né? Porque houve um gap entre o fechamento de quarta-feira e a abertura de sexta, Brondi? Ou tecnicamente esse termo não cabe? Houve um gap. Se colocar o diário, houve um gap. Aí vai ficar mais claro. Não, se colocar o diário mostra o gap. Mas o intraday não mostra o gap. Entendi. Porque esse aí são velas de 5 minutos, né? Então as velas de 5 minutos não registraram gap. Mas se você pegar ali
o quanto abriu e o quanto fechou, da última quinta-feira e o quanto abriu hoje, vai ter um gap ali. O de quarta, né? Quanto fechou na quarta-feira. Boa. Ó, o Ibovespa, Bruno, você perguntou, tá caindo, segue aqui em tendência de baixa, queda de 2,15%, 111.887 pontos. Agora, o dólar futuro vai chegar a 4,80, dá toda a pinta aqui, hein? Tá subindo 3,31% a R$ 4,798. R$ 4,798. Certo? Tô vendo aqui certo? Tô, ó. R$ 4,00. Agora 7,88 agora. Isso. Segue operando em forte tendência de alta aqui o dólar. Lembrando que na quarta-feira, no fechamento do mercado, o Dolfut, né? Estamos falando aqui do futuro da moeda americana, fechou aqui na casa de R$ 4,634. Portanto, você sai do patamar de R$ 4,63 e sobe 15 centavos, sobe reto para R$ 4,789. Agora aqui, beirando o patamar de R$ 4,79 o dólar futuro. Bronde, o próximo gráfico que você separou pra gente já tá na tela aí também. Leozinho vai colocar. O que esse gráfico representa? Aí a gente já vai falar de Ambev, né? Porque isso aí já é o relatório. Aí a gente vai pro relatório, que é onde o Bronde está acostumado a falar aqui com a gente. Foi importante o Bronde trazer o que aconteceu ontem, inclusive graficamente, para mostrar para você que descansou ontem, resolveu não ver notícia, e abre hoje o seu home broker e toma um baita de um susto. Então o Bronde explicou o que aconteceu. Isso, inclusive intensificou, né, com o presidente Bolsonaro ontem, com aquele indulto, né, ao aliado Daniel dele, Silveira, Daniel né, o deputado. Silveira, isso, porque isso coloca uma tensão entre os poderes, né, e no ano eleitoral, Vini, o investidor também fica preocupado com isso, inclusive o investidor que está no exterior, né, que olha para essa bagunça aqui, no âmbito eleitoral, no âmbito político, e colocou tensão também, inclusive eu vi analistas, né, citando que essa oscilação nos juros hoje também acontece. Os juros abriu em alta, depois estava caindo, depois eu vi a ponta curta destoando da ponta longa, porque o mercado ele tenta prever, tenta entender, né, as reais consequências das atitudes tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro para o mercado, né? O que é que vai acontecer? Quais são as consequências desse aumento de tensão entre os poderes? Então o mercado também tenta prever isso e reage com aversão ao risco hoje, tanto tomado por essa fala, né, do Jeremy Powell mais dura quanto à elevação de juros para o futuro, como também por esse risco, né, que a gente tem, o risco entre o risco político que a gente tem, o risco Brasil, né, que é bastante forte, principalmente em ano eleitoral. Max Bon falou algo bem em linha com o que você comentou agora, Bronde. Diz que faz preço sim na Bolsa Brasileira, faz preço no mercado essa tensão entre judiciário e executivo, ainda mais em ano eleitoral. Ô Bronde, quanto tempo você leva para tomar uma latinha de cerveja? Uma latinha de cerveja? Aquelas fininhas. Fininha? Acho que uns 2 minutos. É mais ou menos isso que a gente tem aqui pra falar de Ambev, Bronde. Se você consegue tomar a latinha em 2 minutos, você vai falar da empresa em 2 minutos também. Ó, Ambev hoje, todas as blue chips estão caindo. Todas, com exceção de ABEV3, que é o código de negociação da Ambev. Papel ordinário de Ambev agora negociado a R$ 14,95, alta de 1,43%. E aí, Bronde, o que você separou pra gente de Ambev? Eu trouxe um relatório do Itaú BBA, né? A gente sabe que várias casas emitem relatórios nesse momento de prévias de resultados operacionais do primeiro trimestre. O Itaú BBA, ele prevê até um resultado levemente acima das expectativas para a Ambev nesse primeiro trimestre de 2022. Disse que a Ambev ela se recupera aí da Covid-19, né, que deixou as pessoas em casa, evitou shows, evitou bares, restaurantes, fez com que a companhia ela ficasse às margens mais pressionadas quanto a isso. Disse que o resultado deve vir melhor, porque está havendo aí, Vini, uma liberação maior, né, de circulação de pessoas. Sim. Já não precisa mais usar máscara, já reabriu tudo, já está tendo shows. Então, prevê uma melhora aí nos resultados da Ambev, principalmente no final de março, que é quando realmente vai ter ali um maior consumo de bebidas, impulsionado também pelo carnaval, né? A gente vê agora o carnaval acontecendo aí, o mercado, as casas, né, estão prevendo uma melhora
nas margens da Ambev por conta disso, por conta do carnaval que vai ocorrer agora, que está ocorrendo, já ocorreu, enfim. Um carnaval fora de época, né? Um carnaval fora de época, mas ainda vê no futuro, né, essas margens pressionadas por conta das altas das commodities. A Ambev, ela precisa de... Trigo. Isso, ela precisa das commodities para produzir, né? E essas margens devem continuar pressionadas no longo prazo. Esse é o maior destaque do relatório, prevê aí uma leve melhora nesse primeiro trimestre, mas ainda continua prevendo margens mais apertadas por conta dessa alta de commodities que a gente vê acontecendo desde o início do conflito entre Ucrânia e Rússia, Vini. Muito bem. Itaú BBA fez o relatório aqui, preço-alvo de R$18, portanto uma valorização de cerca de 20% em comparação com o preço de tela aqui do papel. Ô Bronte, você colocou aqui enquanto você falava, né? Tá claro aqui para nossa audiência, ó, em laranjinha aqui, o preço-alvo do Itaú BBA. Aqui na parte verde, né, um azul aqui mais claro, um azul esverdeado no canto direito da sua tela, o preço de Ambev, quando o Bronde fez aqui o gráfico, e você aqui destaca, Bronde, pra gente encerrar, posso chamar aqui de duas resistências que o papel tem que superar para chegar nesse preço-alvo, é isso, Bronde? No caso aí, nos R$14 é um suporte, né? É um suporte para o papel, mais ou menos nos R$14, no gráfico semanal. Isso. E aqui 15,70 e... Isso. Aí 17,50 seria uma resistência para o papel. Tá. O Itaú BBA colocou R$18. Mas eu vi que no mercado, o mercado ele tá precificando mais uma resistência nos 17,50. Então é sempre bom o investidor ficar de olho nisso, porque às vezes a casa ela coloca um alvo, mas que esse alvo já ele não está sendo nem respeitado. O mercado ele não está colocando esse papel no alvo colocado há muito tempo. Então é bom sempre o investidor olhar o gráfico e ver qual o alvo, onde o mercado ele precifica aquele papel numa tendência de alta, por exemplo. Então aí a gente vê que nos 17,50 a gente vê uma resistência forte para o papel, né? O Itaú BBA olha para os 18, eu vi mais uma resistência ali próxima dos 17,50. E no outro gráfico eu vi que o papel ele está muito... eu mostro que o papel ele está muito preso, né? Ele está preso aí também nessa região que eu marquei dos 15 e dos 15,70. Então é um papel que está bastante entrucado, né? Eu não sei, na visão do mestre Beida, ele pode falar depois, mas tá muito entrucado o papel. Então é bom o investidor olhar isso, né, Vini? Porque as casas elas olham números, olham valuation de empresas, e aqui a gente olha o comportamento do mercado, e o mercado não tá reagindo bem a esse papel nas últimas semanas, como a gente pode ver aí no gráfico. Muito bem. Quero agradecer demais o Gabriel Bronde aqui, que tinha separado até mais gráficos, mas ó, Bronde, nesse tempo que você falou, dava pra tomar 2 latinhas e meia, viu? De Ambev. Eu tomei aqui enquanto isso. Já cestou aí por aí, já. Muito bem. Ô Bronde, quero te agradecer muito obrigado. O Bronde que hoje, para além do relatório, se debruçou também para trazer o impacto do que aconteceu no mercado americano e, por consequência, aqui no cenário doméstico, com as falas de ontem do presidente do Fed. Ó, Bronde, boas latinhas pra você aí no fim de semana, hein? É latinha ou estudo? Ou os dois? Os dois. Aê, Bronde, olha o sorriso do garoto, olha a alegria. Se despeça aí da nossa audiência, Bronde, que acompanhou a semana inteira. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Vini. Obrigado, Gui. E agora fiquem com o mestre do mercado financeiro, Mestre Beida. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.